Muito bem, voltamos, 18 horas e 10 minutos. Estamos aqui de novo no Rancho dos Ipês. Aí vocês ouviram Raul Torres e Florencio, Mestre Carreiro, Pedro Bento e Zé da Estrada, Os Três Boiadeiros e Moreno e Moreninho, Céu de Tambaú. Mandar um abraço aqui para Tati Augusto, Rodrigo Ferreira, da Rádio Cultura lá de Frutal, lá em Minas Gerais. Wilson Inácio, nosso querido Cito, daqui da Vila Boa Vista, Juliana Estancato, Beto Oliveira, Evandro Araújo, Beto Oliveira, aqui ó, Marcelo Souza. Na verdade, esse programa aqui, nós colocamos aqui para vocês verem, mas nós não estamos querendo ganhar curtida, nós não somos de Instagram, né? Mas eu descobri uma coisa aqui, que eu conversei com o Reginaldo, que é o chefe de gabinete de Paulo Búfalo, que esse negócio de rede social está nos deixando até deprimidos, né, Paulo? Se ninguém curte, não sei o que tem. Mas o bom, Paulo, dessa história é que eu ouvi falar lá em Belém do Pará que você é um influencer do pessoal. É verdade isso? Não tem essa situação, não. Até porque eu também tenho buscado compreender esse fenômeno das redes sociais, viu, Gé? Porque eu considero um importante instrumento de democratização da informação, porém, da forma que tem sido utilizado e sem critérios de regulação, virou uma bandalheira, né? Virou um instrumento para desmontar a democracia, né, velho? Já era bandalheira antes. A primeira fake news que houve no Brasil, Paulo, foi dizer que a rádio comunitária derrubava avião. Qual avião caiu, quantos morreu? Não, é verdade. Né? Então, sempre um objetivo. Não, e aí você não tem, sequer nós temos uma regulação de fato das concessões, né? E você, das concessões de rádio e TV no país, você sabe muito bem disso, né? E conhece muito mais que eu esse tema. E agora também nós temos redes sociais sem qualquer regulação também. E aí, Paulo, vou chamar a atenção de você, se me permite, é que eu estou muito preocupado com o que acontece na Câmara de Campinas. Em vez de ter vereadores que investigam o papel do poder público, que propõem leis e, mais do que isso, propõem política pública, tem vereador de lacração. Vamos lacrar, né? Questão do aborto, questão isso, é querer aparecer para querer depois, né, ser lacrador de porra nenhuma, vamos falar assim, sabe? Eu vi cada coisa nessa Câmara, às vezes eu fico pensando o seguinte, quando você se elegeu, eu falei para você, Paulo, como é que você tem coragem de encarar uma Câmara dessa? Porque o que tem ali não serve para a população de Campinas. Essa é a pura realidade. Vereador de lacração. Se o PT é contra, eu sou a favor. Se o PSOL é a favor, eu sou contra. Aí a gente vê a questão, por exemplo, do caso Maria Lúcia Petivive, da ocupação das mulheres. O que eles fizeram ali contigo ali foi um ataque fascista. E eu vou ser bem objetivo. Naquele dia eu estava na Câmara e um cara te elogiou desse grupo, falou que você era o Guilherme Boulos de Campinas. Aí eu comecei a tirar onda, porque, é um meu amigo, cara. Gerry, mas veja só, uma situação que nós precisamos considerar é que essa forma de agir, de pegar a pauta de costume, de reforçar, né, reforçar o machismo, reforçar a homofobia, reforçar o racismo, isso mobiliza um setor da sociedade. Então nós vivemos, né, um período que ainda nós não conseguimos virar essa página da história, né, onde essa forma violenta de ser, esse ódio,
né, ele alimenta pessoas, ele mobiliza. Então isso é por isso que a gente está diante dessa situação. E aí, voltando ao nosso tema, as redes sociais, eu acho que reforça esse jeito de ser, essa forma de ser. Ô Gerry, mas vamos tratar aí do... Não, vamos, eu vou te fazer uma pergunta bem Vai. objetiva aqui. Tá. Quando eu estive com o Lula, ele estava candidato a presidente, estava ele, Haddad, e fizeram uma pergunta que foi eu que fiz, que calou todos os jornalistas que estavam ali. Como desnazificar o Brasil? A Alemanha passou por isso após a Segunda Guerra. E aí teve até o Baader-Meinhof, aqueles grupos, né, que faziam questionamento, mas de uma certa forma houve um marco legal de desnazificação da Alemanha. O Brasil precisa ser desnazificado, Paulo? Não, acho que precisa. Passa pela mídia primeiro? Não, eu acho que passa pela mídia, mas passa por outros espaços também. Por a concentração da informação, né, dos meios de comunicação na mão de poucos. E, além disso, na mão de grupos de influência, inclusive religiosa, enfim, leva a essa brutalidade, vamos dizer, que nós estamos vivendo no país, né, no que diz respeito a esse tema. Então isso vai sendo reproduzido, né? Vai de pai para filho, a ideia de você não ouvir o que o outro tem a dizer, você formar uma opinião a partir daquilo que você ouviu ali do seu pastor. Que a terra é redonda, que a terra é quadrada. Isso. Ou dos teóricos indicados, ou da fake news produzida. Olha o que estão fazendo com o padre Júlio Lancelotti nesse momento aqui. Aí pega um bando de perito, picareta do caramba, né? E para produzir provas, laudos, né, que vão reforçando a falsidade, a notícia falsa, né? Então, essa situação precisa ser combatida. E assim, a democracia, ela precisa ser preservada, e a democracia permite muita coisa, mas não permite tudo. Então dizer, não, eu tenho liberdade de opinião, reivindica a liberdade de opinião para repetir uma tese que não tem um mínimo de fundamentação ou linchamento moral de outra pessoa com base nessas fake news, e é um pouco o que aconteceu, o que tentaram fazer aqui na cidade de Campinas também, no episódio lá do Maria Lúcia Petit, que envolvia a nossa atuação. Então, é preciso uma atuação rigorosa para que isso seja revertido. Felizmente, eu tenho visto algumas coisas. Então, uma responsabilização, por exemplo, da turma do 8 de janeiro, que queria dar um golpe, que foram lá cagar dentro das instituições do Estado brasileiro. Eu posso... todo mundo aqui pode não gostar das instituições do Estado brasileiro. Eu também, hoje faço críticas duríssimas ao Congresso Nacional, sobretudo nessa composição, no chamado Centrão, o que eles estão fazendo no Brasil, colocando acima dos interesses nacionais, da distribuição de renda, os interesses próprios. E colocaram o Lula refém dessa bandalheira. Isso aí. E aí eu posso ter essa minha opinião. Agora, isso não permite, por exemplo, eu ir lá e suprimir essas pessoas, né? Suprimir, seja as pessoas ou as instituições, com uma postura como essa. Então, é diante disso que nós estamos. Então, ou seja, nós precisamos reverter essa situação. Paulo, eu estou aqui com outro requerimento. Isso. Porque, assim, tudo que a gente faz aqui na rádio não é a opinião de uma pessoa. Eu tenho minha opinião, mas eu entendo que o meu papel aqui é trazer a demanda, investigar a demanda
e a partir disso, além de investigar, denunciar e mais do que isso, propor ações. Eu recebi aqui na rádio dezenas de ligações, eu até deixei você antenado, de pessoas que não receberam nenhum comunicado e tiveram suas contas de água na Sanasa majorada. Teve gente que teve 100% de aumento, outro teve 30%, não havia critério para aumento. E aí a Rádio Noroeste começou a questionar e perguntamos para a Sanasa e nós recebemos um e-mail da Sanasa dizendo que isso estava dentro da lei. Mas acontece o seguinte, dentro da lei como? Tem que, no mínimo, avisar que vai ter um aumento. Essa é a primeira questão. A segunda questão tem que ter uma política pública. Como é que você vai cobrar o tratamento de esgoto se o esgoto aqui na região não é tratado? Essa é outra questão. Então nós pedimos através do Paulo esse requerimento aqui, pedindo informações ao prefeito sobre as contas abusivas de água, o aumento abusivo dos valores das contas de água. E aí, Paulo, eu recebi isso aqui através de sua assessoria, tem um monte de coisa errada aqui. O que você viu nessa resposta da prefeitura, Paulo? Bom, uma primeira consideração, Jerry, é sobre essa questão do comunicado à comunidade. É muito característico desse governo, e eu tenho acompanhado isso em vários locais, essa falta de diálogo com as comunidades. Então aqui nós estamos falando de uma notícia ruim, que é aumento, majoração de conta de água. Mas até notícia boa, esse governo consegue transformar num drama para a comunidade, porque não tem diálogo. Então tem uma questão numa escola lá da Castelo Branco, por exemplo, os trabalhadores, a comunidade começou a voltar para a escola esse ano, ou melhor, no ano passado. Chega lá, se deparam com uma empresa fazendo análise de solo na área. A escola não tinha sido comunicada, a comunidade não tinha sido comunicada, nem trabalhadores, nem o pessoal do conselho. Aí os trabalhadores que estavam fazendo a fundação disseram o seguinte: nós estamos aqui fazendo fundação porque essa área verde aqui da escola, o parque das crianças, o campo onde as crianças brincam, o quiosque, né, que faz a sombra aqui, onde tem as árvores, essa área toda vai ser construída uma outra escola. Uma outra escola. É lógico que ninguém é contra a construção de escola. Só que aí a comunidade não foi avisada, não se tinha um relatório dizendo assim, precisa, porque a demanda desse local é isso. Não se considerou que em menos de 1.000 metros daquele local, menos de 1 quilômetro, a Secretaria de Educação tinha comprado um prédio com o dinheiro da educação, e um prédio que está sendo subutilizado, poderia ser essa escola lá. Então não se discutiu nada. Então essa questão tem acontecido muito. Então é um absurdo que a população receba uma situação como essa sem esse comunicado. Isso é uma primeira questão. A segunda, sobre o aumento em si. A Sanasa respondeu e reiterou agora no requerimento, dizendo que passou a cobrar o tratamento do esgoto, porque agora a estação de tratamento dessa região está funcionando e a rede de esgoto daqui, do Parque Via Norte, da Vila Boa Vista e adjacências, foi conectado na estação de tratamento do esgoto, portanto passou a cobrar o tratamento. Então não comunicou e as pessoas são surpreendidas por isso. Esse problema, Jerry, começou em 2014, no governo Jonas, cujo governo da área continuidade. Foi o seguinte: naquele momento, o governo, através da Sanasa, porque a Sanasa é pública, separou
a coleta e afastamento do esgoto do tratamento do esgoto. Então cobrava antigamente água e esgoto. Então, junto, né? Junto. Se o cara gastava, vamos dizer aqui, R$10 de água, ele pagava 20. Se ele consumia 10, ele pagava 20. Em valor. Isso. E aí pagava, ou seja, 100% a mais pelo esgoto. Aí, ao separar a coleta e afastamento do esgoto do tratamento do esgoto, o cara gasta 10, mas paga 12, a mais. Então, ao invés de 100%, ele passou a pagar 120% a mais. Sem contar, Gerry, que outras estratégias adotadas pela prefeitura desde então fez com que os aumentos da tarifa de água na cidade de Campinas nesse período ficasse no mínimo o dobro da inflação acumulada no período. O mínimo. Então, quando eles falam hoje, o aumento de fevereiro próximo vai ser de 4,84, e isso é menor que o índice inflacionário, que é o IPCA, eles utilizam para comparação, que foi 5,15 no período, eles também estão usando de uma informação contraditória, porque eles adotaram uma estratégia. Se você comparar, e eu vou deixar esse estudo aqui para você, eu tenho procurado manter isso atualizado, se nós compararmos isso, a inflação do período acumulada foi 90,66 desde 2013 até 2024, sendo que 2024 eu faço uma estimativa dos 5,19 do período que eles falaram, portanto vai dar os 90,66 acumulado, e o acumulado do aumento da tarifa de água vai dar 203,58%. Então, ou seja, esse problema que a Vila Boa Vista hoje e o Parque Via Norte está vivendo com essa conexão do esgoto na rede de tratamento é um problema que vem acometendo já a cidade de Campinas desde 2014. Bom, a outra questão, o que fazer, né, em relação a isso? Na época, o Ministério Público recomendou que a Câmara de Campinas adotasse um critério de acompanhamento e fiscalização desse instrumento mais rigoroso. E nós propusemos a apresentação trimestral de um relatório que mostrasse, apontasse isso publicamente, onde está sendo investido esses recursos tal, que subsidiasse essa tarifa. Eu queria chegar nessa questão do recurso, até porque, Paulo, eu entrevistei aqui na época da pandemia o ex-presidente da Sanasa e também o ex-presidente da Agência Nacional das Águas, o Vicente Andreu. Certo. Na época, ele defendia que não deveria, durante a pandemia, se fazer cobranças de água. E aí ele apresentou um projeto, um estudo, que a prefeitura ela é sócia majoritária da Sanasa. E sendo sócia majoritária, o que a prefeitura fazia? Pegava todo o lucro da Sanasa e botava no cofre da prefeitura. Só para você ter uma ideia, a Sanasa é uma empresa ambiental, de fazer política pública de saneamento ambiental. Só que acontece, eles pegam esse dinheiro e põem no caixa da prefeitura e não fazem o saneamento ambiental. E aí, só para você ter uma ideia, o lucro da Sanasa anual é R$1 bilhão que vai para a Sanasa e a prefeitura pega e investe, por exemplo, para colocar emprego, para contratar empresa, para plantar florzinha nas praças, para atender a base de sustentação da Câmara. Isso. Então, o que eu estou dizendo aqui nesse estudo já é mais ou menos amparando essa questão que você está dizendo. Eu digo, inclusive, aqui,
Campinas paga caro pela politicagem na Sanasa. Porque além disso que você está dizendo, a Sanasa, ela aloja muitos comissionados da prefeitura, de indicados. Que fizeram a campanha. Da base de sustentação, e o cara vai para lá para fazer nada. Isso compromete a saúde da empresa. Nesse período também, o próprio Ministério, é uma coisa que nós estamos dizendo aqui, mas o Ministério Público também disse, teve contratação de empresas nesse período para fazer, empresas que atuavam no campo jurídico, para implementar na Sanasa um plano de cargos que o próprio corpo técnico jurídico da Sanasa já tinha realizado esse trabalho. Então nós questionamos no Ministério Público, inclusive, isso se transformou no inquérito que ainda corre esse inquérito, né, sobre a contratação dessa empresa, quando o presidente da Sanasa era Arli de Lara Romeu. Hoje está na Coab. Bom, a outra questão é dos próprios super salários. Então teve diretor lá que foi para a Sanasa acumulando o salário de Unicamp, acumulando o salário daqui e de lá. Então isso também compromete. Sabe por que eu quero falar isso, Paulo? Vou ser bem objetivo. Nós temos aqui na Vila Boa Vista e Parque Vianorte o nosso glorioso, famoso e maravilhoso Ribeirão Quilombo, que era um riozinho, um córrego, chamava Ribeirão Quilombo, porque os escravos, quando fugiam das fazendas de café, eles iam margeando o córrego, porque ali na frente, em Sumaré, atingia um quilombo, onde os escravos celebravam a sua liberdade. Então esse Ribeirão Quilombo, ele é muito importante para a história de Campinas. Mas aí o que acontece? A burguesia branca de Campinas, racista como sempre tentou tratar o Ribeirão Quilombo de forma negativa, com poluição, isso e aquilo e tal. E esse Ribeirão, ele passa no Parque Vianorte em Vila Boa Vista. E aí a gente vê o pessoal fazendo caminho de Compostela, isso e aquilo e tal, e a gente não faz o nosso. A prefeitura deveria fazer o caminho de saneamento, de despoluir o córrego e fazer o caminho da liberdade, né? Colocar isso no mapa social de Campinas, né? E não faz, porque tem uma ideologia branca, racista das elites de Campinas, de querer canalizar, de querer esconder, e sendo que em vez de pegar a Sanasa ser uma empresa ambiental, poderia fazer esse projeto, já que ela pega 1 bilhão por mês da Sanasa para alimentar, vamos dizer aqui, a minha opinião, e eu vou ser bem objetivo aqui, para alimentar os vagabundos que fez a campanha do Dário, que são os comissionados, esse monte de puxa-saco, para ganhar 20 mil reais, por exemplo, por que não pega esse dinheiro de 1 bilhão por ano e não faz projetos ambientais e históricos, tendo a água como princípio, né? Por que não se faz isso? E aí a gente tem aí um córrego poluído, um córrego maltratado, desassoreado, acabaram com as nascentes, e a gente poderia pegar esse dinheiro, que é nosso, inclusive, que paga uma tarifa muito cara, para se investir. Aí a prefeitura vem no requerimento e diz, não temos recurso. Não tem recurso por quê? Cadê o dinheiro? Dinheiro tem. Aqui, olha, Gerry, no requerimento, eles fazem um conjunto de citações e mandaram mapas, inclusive, dessa questão de uma proposta que há de um parque linear que envolve o chamado Córrego Quilombo, Córrego indicação da Boa Vista. Nossa, do Elcio também, mandar um abraço para o Elcio que está acompanhando. Encontrei o Elcio um dia desses, inclusive, circulando aí na cidade.
Aí, essa questão específica, num outro momento, talvez nós vamos ter que dialogar a partir das respostas e de mapas que estão no requerimento, e eu vou deixar cópia para ti também. Agora, voltando, o que diz respeito à tarifa da água, Gé, o que nós vamos propor aqui? Primeiro, que nós vamos reviver, né, vamos recolocar o projeto que nós fizemos à época para melhorar o instrumento de fiscalização dessa questão da tarifa. Essa é uma questão. A segunda questão que eles respondem aqui é sobre a tarifa social para pessoas idosas, pessoas em condição de vulnerabilidade. Então, que há um critério aqui na resposta do requerimento para que as pessoas possam requerer a tarifa social. E a terceira questão, eu quero, assim como nós separamos algumas contas de água, porque tudo isso que nós estamos dando de explicação e o que eles responderam aqui, tanto o meu estudo e aquilo que eles responderam, não justifica, por exemplo, ter aumento de dobrar o valor da conta de água. Então não justifica isso. Nem a resposta que eles deram, nem o meu estudo pode justificar de um mês para o outro dobrar a conta de água. Então, esses casos específicos, eu queria ficar à disposição para que as pessoas pudessem nos procurar e nós vamos acompanhá-las, inclusive na Sanasa, para saber o que aconteceu especificamente nesses casos mais agudos. Agora, Paulo, a gente está numa situação incrível. O pessoal fala assim, o que a gente faz? Está aqui a indicação, a sua proposta de negociar, de resolver e tudo mais. Agora a gente fica numa situação grave. Quando eu vou consultar a população do Boa Vista, o pessoal fala, tem um candidato assim que está vendo isso, tem um candidato que está vendo isso, sempre aparece isso. Por quê? Porque nós estamos no ano eleitoral. As pessoas querem pegar a nossa situação caótica para querer transformar isso em voto. Da Pedreira, foram mais de 5 anos. Agora a questão da água, um monte de tempo. Toda vez que eu faço alguma discussão aqui na região, o Gé é candidato. O Gé é isso, o Gé é aquilo. Nunca foi candidato, não tem interesse. Isso é coisa para vocês. Mas isso é uma política do Dário de tentar evitar que se faça movimento social reivindicativo, justo na cidade? Não, eu acho que é. Eu considero que é, tanto que essas questões que nós debatemos no bloco anterior, esse atropelo da própria discussão dentro da Câmara Municipal, a questão que diz respeito a audiências públicas viciadas. Então, a pessoa é chamada para uma audiência pública cujo resultado da audiência já está definido. Então, a pessoa vai lá, apresenta a sua reivindicação, o governo fala, não, tá bom, eu estou aqui ouvindo, ele escuta, só que ele não traduz aquilo numa proposta concreta de mudança. Então, a pessoa vai, participa, dá opinião, mas o governo já tem a sua posição prévia e mantém aquilo ali, né, com poucos detalhes, às vezes com poucas alterações, com alterações mínimas, né, que vai legitimar essa posição. Então, tem isso, tem a dificuldade da mobilização. Eu acho, Gé, como responder a isso? Eu acho que a Rádio Noroeste está cumprindo seu papel. Eu acho que na cidade de Campinas são pouquíssimos instrumentos que têm essa análise crítica, como tem a Rádio Noroeste, que permite à população formar uma opinião crítica e olhar o que está acontecendo. Porque muitas vezes o cara, quando ele vai tomar decisão no momento eleitoral, por exemplo, ele leva em consideração o amigo, a recomendação do amigo, uma recomendação de um essa ou aquela. Sabe o que eu estou lembrando, Paulo? Nós fizemos 2 ações importantes junto com a população e você esteve presente nas 2.
foi a questão da escola, que Contra o nós não fechamento, deixamos. isso. Você esteve aqui, enquanto os outros que saíram por aí falando isso, falando aquilo, viu, Braz, da farmácia, se escondeu atrás da árvore. Importante deixar claro isso. Você esteve lá. Aí na questão do centro de saúde, esses caras não aparecem. Você esteve lá. E você viu, a escola não fechou e o posto de saúde melhorou. Veja só, Gerry, o que é preciso, eu tenho chamado a atenção da população. Não tem problema você ter um amigo, vizinho, parente, que é candidato, ou que joga futebol com você, ou que é da sua igreja, ou que até é seu pastor. Tal. Não tem problema você ter isso. O problema é que você precisa olhar e decidir o seu voto para a Câmara Municipal ou para a Prefeitura a partir de um olhar crítico do que esse seu amigo vai fazer de fato lá, o que ele está propondo e qual que é a postura dele lá quando ele tem mandato. Porque aí ele diz o seguinte: não, eu vou ajudar na questão da saúde. Vai lá e vota contra o orçamento da saúde. Lembra que na rádio que nós fizemos uma ampla discussão para entrevistar os candidatos? Não, lembro E a aí, época. E sempre é um esforço, inclusive. Pois é. E na época a gente falava assim: pô, você está com o Dário, você está com o Jonas e tal, mas você... Como é que você pode estar num partido que votou retirando direitos dos trabalhadores? Não adianta o cara falar: vamos fazer o movimento contra o aumento abusivo da Sanasa. Mas, ao mesmo tempo, ele está num partido que é base de sustentação do Dário. É isso. Pega, por exemplo, essa questão voltando ao outro tema, da pedreira. Fala: não, nós vamos fazer um movimento contra a pedreira. Mas precisa olhar o seguinte: como que ele... E aí, mas o cara nunca teve lá, ele é candidato. Mas como que o partido dele votou o plano diretor? Pois é essa a discussão. Porque aí vira aqui e fala: não, nós vamos fazer diferente, vamos mobilizar a comunidade e tal. Mas como que foi a posição lá atrás? Porque estar num partido diz muita coisa. Não, eu sou bem objetivo aqui, Paulo. Certo. Esse negócio permaneça como estão aprovado. A gente tem que pedir os arquivos da Câmara e saber quem votou, quem permaneceu como estão. Porque eu quero saber como é que votou na época o meu vereador, como é que votou o vereador do bairro. Dá nome aos bois. Porque se cair uma casa na cabeça de alguém por causa da pedreira, eu não vou ter problema nenhum de dizer abertamente que foi o vereador tal que ajudou. Porque essa é uma realidade. Ou seja, está nesse lance de votar tudo que o governo tem, porque a esposa dele tem um carguinho, né? Ele tem uma regional, né? Ele tem é isso que funciona. É isso. De maneira geral, é essa situação. Então, por isso que muitas vezes não há um movimento de aproximação das pessoas à política. Pelo contrário, há uma situação de repulsa e um estímulo a essa repulsa. As pessoas não se aproximarem para que isso não se coloque a transparência necessária, né, sobre o tema. Mas é isso, Gerry. Eu vou deixar tanto o estudo como uma cópia do requerimento. Nós vamos desdobrar para outras iniciativas. Vamos retomar essa questão da Sanasa e os casos específicos. Eu vou colocar à disposição. Então, falar para as pessoas: nós estamos à disposição nas nossas redes sociais, né? Ou no e-mail, nas redes sociais, Paulo Búfalo Pessoal, pode mandar por lá. Lá vai estar disponível também o telefone do mandato, né? Que as pessoas podem procurar, enfim, agendar, ou procurar os seus vereadoras, para ver o que elas... Bom, Paulo, e eles ajudam nesses temas específicos. vou ser bem objetivo aqui.
Beleza. Nós temos essa entrevista, ela foi gravada, vou disponibilizar para os moradores da Vila Boa Vista nos 2 grupos de Facebook que nós temos, que é o portal Vila Boa Vista e o nosso Vila Boa Vista e Parque Via Norte. Por quê? Porque eu acho que nós devemos subsidiar a população, né? O nosso papel de subsidiar a população para ela trabalhar naquela linha do Paulo Freire. Ver, pensar e agir. Não é eu que estou dizendo faz isso. Veja, reflita e depois você vai fazer. Essa é a discussão educativa do papel de educação de Paulo Freire. Ver, pensar e agir. Nós olhamos, pesquisamos, pedimos a sua ajuda, chegamos aos estudos que a gente fez, está à disposição de qualquer um aqui na vila para vir pegar esse documento, para ele pensar e se quiser vir para com a gente, no sentido de que nós devemos fechar a pedreira e mais do que isso, não chega para lá nossa NASA, nós estamos por aí. Paulo, eu quero agradecer pra caramba a sua participação. Tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer? Não, gente, só disponibilizar aqui o WhatsApp do mandato. É para o WhatsApp, a informação tá 19 99634 0050. 99634 0050 é o WhatsApp do mandato que as pessoas podem fazer chegar as informações, cobrança crítica daquilo que nós falamos, que eu não tenho problema nenhum das pessoas discordarem da gente também e poder fazer o debate democrático, né? E agradecer o espaço e cumprimentar aí a caipirada que acompanha aqui o Rancho dos Ipês, né? Eu gosto muito, né, da música caipira e tal. Pois é, né? De vez em quando eu vejo você. De vez em quando eu passo por aqui, mas nem sempre dá também, né? Que essa coisa, combinar mandato, sala de aula, enfim, essas coisas é um desafio aí para nós. Mas um abraço aí aos ouvintes aqui da Rádio Noroeste e a você, Gerry, aqui, em nome do qual cumprimento a equipe da rádio. Muito obrigado, Paulo. Muito bem, falamos aqui com o vereador Paulo Búfalo. Veio aqui prestar contas do trabalho, dos questionamentos que nós fizemos a partir de uma reunião da rádio com a comunidade sobre os aumentos abusivos na conta de água e sobre essas explosões na pedreira. Eu costumo dizer o seguinte: a gente traz o problema, a resposta está aí. Paulo Búfalo é um velho amigo, não é porque é vereador, porque ele é da esquerda, ele é um menino que eu conheço desde quando eu era pequeno, né? É um grande parceiro de longa data. Obrigado, viu, Paulo? Eu agradeço, Gerry. Abraço. Beleza. Tá aí, vamos embora? Vamos, né? Vamos lá, Serrinha Zé do Rancho. Caboclinha Malvada. É linda essa aqui. Vambora? Vambora? Só modão, vambora.